Levítico, capítulo de número 6 e verso de número 12. Está escrito assim, ó: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí o versículo 13 completa, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ô glória! Levítico capítulo de número 6, verso 12 e 13, que nós acabamos de ler. Eu quero refletir com você aqui sobre um ponto muito importante. Primeiro, se essa chama está acesa no nosso coração. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você. Se essa chama queima no nosso coração. Existe uma geração que elas não possuem essa chama. Elas não queimam mais. Elas estão ali por entretenimento. Elas estão ali pela vida social da igreja. Elas estão ali porque a família está. Mas não há uma paixão que o consome, um fogo que arde no seu interior. Então a primeira questão que eu quero levantar com você aqui essa manhã é sobre o fato de termos o nosso coração em chamas por Jesus. Se nós temos o nosso coração diariamente queimando por Jesus. Isso não é algo que alguém coloca no seu coração. Isso é algo que o Espírito de Deus acende em você. Muitas pessoas pensam que eu vou orar mais para acender o fogo. Deixa eu dizer algo para você, escreva aí para você não esquecer. Não há nada que você possa fazer para acender essa chama. Porque quem acende o fogo do nosso coração é o Senhor, através do seu Espírito. Então as pessoas dizem, não, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou explicar para você o que é isso. Mas acender a chama do nosso coração, isso é obra de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas querem acender a chama da maneira errada. Então, a responsabilidade de acender a chama é de Deus, através do seu Espírito. Você se lembra? Isso é muito evidente no início da caminhada cristã, porque quando nós nos convertemos, essa chama queima tão intensamente no nosso coração que a gente quer estar todo dia na igreja, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer participar de tudo, aquela chama está acesa no nosso coração. A questão é que com o passar do tempo, essa chama vai diminuindo, vai apagando, não é verdade? Há pessoas que hoje, depois de 5 anos de conversão, o seu coração já se esfriou, já não fala mais de Jesus para ninguém, já não tem mais a vontade, a alegria de estar no culto, está por obrigação, está por responsabilidade, mas não está por paixão. Há pessoas que menos que isso, pessoas que com 6 meses a chama já se apagou completamente. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que você olhava para ela e dizia, meu Deus, eu quero ser como essa pessoa, porque olha como ela é apaixonada por Jesus. E você olha para essa mesma pessoa hoje e a chama se apagou completamente. Por que que isso acontece? Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Levítico capítulo 6, verso 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas
esse fogo que não se apaga, olha só, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Eu acho isso extraordinário. Por quê? Primeiro ponto, quem acende o fogo é o Senhor. Deus acende o fogo. Ah, pastor, se Deus acende o fogo, então eu não tenho responsabilidade, é tudo obra de Deus. É aí que entra o equívoco. Porque Deus acende a chama, mas dá ao sacerdote a responsabilidade da manutenção para deixar o fogo aceso. Meu Deus, é aqui que entra a falha da maioria dos cristãos. Por quê? Deus acendeu a chama, glória a Deus, uma bênção, aleluia. Só que aí entra o detalhe. Aí entra o problema. A falta de manutenção. A falta de manutenção consome, destrói, apaga o fogo que Deus acendeu. Presta atenção no texto, porque ele diz assim, olha, o sacerdote acenderá a lenha, não o fogo. Sabe qual é o trabalho do sacerdote? É colocar a lenha para que o fogo que Deus acendeu permaneça aceso. E quando que isso deve ser feito? Toda manhã. Sabe o que é a devocional da manhã aqui? Devocional da manhã é lenha nova no seu coração para o fogo de Deus continuar queimando. É por isso que a gente está aqui todas as manhãs. Porque a palavra de Deus é: o sacerdote acenderá a lenha toda manhã. Então toda manhã nós estamos aqui colocando lenha nova. Não deixe o fogo apagar, não desanima, não retroceda, não volte atrás. Permaneça com a chama do seu coração acesa. Coloque lenha. Sabe por que o desânimo acontece? Porque falta lenha. Sabe por que a tristeza ela prevalece? Porque falta lenha. E quando que tem que ser feito isso? Toda manhã. Nós não damos manutenção no fogo que Deus acendeu no nosso coração. Nós vamos uma vez por semana no culto e a gente quer permanecer com a chama acesa todo o tempo. Não, querido, não é de culto em culto, não é de semana em semana, é diariamente colocando lenha. Quando falta lenha no nosso coração, o fogo vai se apagando. Aí a gente começa a ver os problemas, começa a ver as falhas, começa a ver as dificuldades, aí a gente começa a dar desculpa, aí a gente começa a ver que o sofá é melhor do que estar servindo os irmãos, e quando a gente percebe, o fogo se apagou completamente. Porque é isso que acontece quando nós vamos deixando a manutenção do nosso coração. Você não pode deixar isso acontecer. Escreva aí, escreva. O meu coração, o altar de Deus, porque o seu coração é o altar de Deus, precisa de manutenção diária. É lenha nova. Todo dia eu tô aqui, ó, lendo a Bíblia. E as pessoas, mas por que você tá fazendo todo dia lendo a Bíblia? Colocando lenha nova para queimar. O que você tá fazendo orando todo dia? Colocando lenha nova para queimar. O fogo não vai se apagar. Não da minha vida, não do meu coração, porque eu vou colocar lenha. Eu não vou deixar apagar. Tem gente que vive de cinzas. Sabe o que são cinzas? Cinzas são apenas o resto do fogo que um dia queimou. Não queima mais. Cinza não pega fogo. É lenha nova, não é cinza. É aquela pessoa que vive do passado. Um dia eu orei, um dia eu preguei, um dia eu... Não serve, irmão. O que já queimou, queimou.
O que já passou, passou. É lenha nova todo dia. Eu quero saber da lenha que vai colocar hoje para queimar. É a lenha diária. Pastor, ontem foi uma bênção. Glória a Deus. Mas foi ontem. Queimou. Hoje precisa de lenha nova. Você entendeu ou não? 10 anos atrás, quando irmão, não serve, foi lenha queimada, já não serve mais, virou cinza. O que nós temos aqui é o sacerdote acenderá a lenha toda manhã. Sabe por que toda manhã? Porque aquele que ele colocou ontem já virou cinza, não serve mais. Você está entendendo? Veja, uma coisa simples da gente entender é o seguinte: quanto tempo você fica sem se alimentar? Quanto tempo você fica sem beber água? Sabe por quê? Porque você sabe que o corpo precisa de manutenção, através da alimentação, através da água, através de exercício físico. A gente poderia falar muitas coisas aqui. Agora, o fogo do nosso coração, a gente não se preocupa com ele, não dá manutenção. E aí a gente fica desanimado. Aí a gente fica todo frustrado, dizendo: pastor, sabe o que acontece? É que eu desanimei, eu tô meio cansado, eu tô meio chateado. E aí a gente arruma um monte de desculpa. Agora a questão é, lenha nova. Escreva aí, coloca aí nos comentários, lenha nova. Você que está chegando agora, você já curtiu a live? Você já compartilhou ela? Nós já estamos passando aqui de 20 dispositivos conectados. Se você curtir, se você compartilhar, a gente pode alcançar muitas outras pessoas que estão na rede agora, estão cansadas, desanimadas, precisando ouvir essa palavra. Não deixa o fogo apagar. Coloca lenha nova. É por isso que nós temos as programações da igreja, porque cada programação é lenha nova. Você está no culto, lenha nova. Você está participando de uma escola bíblica, lenha nova. Você está participando de uma célula, um grupo caseiro, lenha nova. São pessoas que sabem da importância de manter a chama acesa. Agora a pessoa vai lá no culto de domingo, aí uma vez por semana, e ela quer manter a chama acesa. Não vai. Não vai, só abre a Bíblia uma vez por mês. Não vai. O fogo vai se apagar. Não tenha dúvida, o fogo vai se apagar. Nós precisamos alimentar o fogo diariamente. E aqui eu quero colocar para você um outro ponto que a Bíblia diz assim: lenha. Não é palha, é lenha. Sabe qual é a diferença entre palha e lenha? Quando a gente era criança, eu lembro que a gente fazia as fogueiras e a gente saía pegando um monte de folha seca e jogava no fogo. E aquele fogo que estava pequenininho, com aquele monte de folha seca, subia com uma labareda. Mas aquilo durava segundos. O fogo já consumia, apagava rapidamente. A gente chamava de fogo bonito. Mas o fogo bonito era rápido demais. Tem gente assim, só coloca palha. Consome rápido. A Bíblia não diz palha, a Bíblia diz lenha. Sabe o que é a lenha? Lenha é aquele fogo que vai queimar e vai permanecer queimando durante mais tempo. A minha oração é que você entenda a diferença entre lenha e palha, porque tem crente que só vive de palha.
Tem crente que o coração dele é alimentado com palha. Como é que ele se alimenta? Ele se alimenta de videozinho do TikTok. Videozinho de 10 segundos. Sabe como é que ele aprende? Ele aprende através de videozinho de 1 minuto. Ele não tem lenha para queimar. Então vai se alimentando de palha. Só que palha é aquele fogo que queima por alguns segundos e depois desaparece. Porque não tem fundamento. A questão maior é a gente entender a importância de colocar lenha. Lenha fala de algo robusto. Algo que vai permanecer, algo que vai durar. Por isso que você vive um evangelho fora daquilo que deveria. Sabe por quê? Porque você fica atrás de profetas da internet. Sabe o que são os profetas da internet? São palhas. Você quer alguém que faça mágica. Você quer um evangelho que não queima. Você não quer um evangelho de lenha. Você quer um evangelho de palha, de fogo bonito, de show. Mas não é isso que você encontra aqui todas as manhãs. Não na devocional da manhã. Devocional da manhã é lenha, é Bíblia, é palavra. E é isso que a gente precisa entender. Porque é o que sustenta a nossa vida. Revelar o número do seu RG não transforma a sua história. Falar o nome da rua onde você mora não muda a sua vida. É palha. O que transforma a sua vida é a lenha. E tem um episódio interessante. Quando nós lemos a passagem de Abraão e Isaac, que eles estão indo para o monte oferecer o sacrifício, né? Eles chegam no monte e Abraão descarrega toda a bagagem, né? Eles vão subir no monte. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Ele coloca a lenha no ombro de Isaac. Quem carrega a lenha é Isaac. Quem carrega a lenha que seria queimada no altar, é Isaac. Você percebeu uma questão? A gente não tem lenha para queimar porque a gente não quer carregar o peso dela, porque carregar lenha é pesado, é difícil. Abrir a Bíblia, ter que estudar, mas pastor, é difícil, a Bíblia tem uma linguagem difícil, é muita história, muita genealogia, é muita linguagem profética e eu não consigo entender, isso é carregar lenha. Sem contar que a maioria das pessoas, quando você fala sobre um estudo bíblico, sobre um culto de oração, você sabe disso. Veja na sua igreja como é o culto de oração, um culto de estudo bíblico. As pessoas não estão interessadas nisso. Ah, mas vai ter um show gospel a R$150. Não, show gospel nós vamos. Por quê? Porque é palha. A palha pode atrair multidão, mas ela não sustenta a chama do coração. Não adianta. Nós vivemos os dias de um evangelho muito florido. Esse evangelho florido gerou pessoas que são melindrosas demais. Esse evangelho não amadurece mais as pessoas. As pessoas são frágeis.
As pessoas não suportarão, irmãos, as pessoas não suportarão a perseguição por causa desse evangelho frustrado, esse evangelho florido, esse evangelho de palha. Veja você, porque as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas saem da igreja hoje porque alguém não cumprimentou elas. Que evangelho é esse? Olha o nível do evangelho que nós estamos. Um evangelho tão raso, tão florido, que as pessoas não criam robustez, elas não carregam lenha. E se elas não carregam lenha, elas não têm fogo para manter aceso. Porque isso é responsabilidade sacerdotal. Manter o fogo aceso é responsabilidade de cada um de nós. Deus acende o fogo, mas quem mantém ele aceso é você. Agora, por que meu fogo, o fogo do meu coração apagou? Por causa do outro. A gente ainda culpa os outros. A responsabilidade é sua. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que não se apagará? Porque o sacerdote dará manutenção diária. O sacerdote colocará a lenha toda manhã, toda manhã. Você entende isso? É toda manhã, não é de vez em quando, é toda manhã. Quem não tem lenha, não tem fogo aceso. Aí é onde as pessoas vivem pedindo oração. As pessoas vivem atrás de campanha. Sabe por quê? Porque não tem fogo aceso. Aí vira o crente campanheiro. Onde tem uma campanha, ele tá. Porque ele não tem fogo aceso. Ele fica correndo atrás de fogo estranho. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque encontrará sacerdotes para fazer a manutenção diária. Ô glória!